gente! Eu não sei se eu conheço todo mundo já ou não, mas enfim, meu nome é Ana e eu vou falar sobre a ecoterapia, que é o cavalo como meio de reabilitação de pessoas com deficiência. Calma, deixa eu subir. Aí, para começar, eu quero ler essa citação, que é do site da própria Indi Brasil, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas é porque eu acho que é um jeito bem simples de resumir o que é a ecoterapia, né, antes de eu começar. A palavra ecoterapia foi criada pela Indi Brasil para caracterizar todas as práticas que utilizem o cavalo com técnicas de equitação e atividades equestres, objetivando a reabilitação e a educação de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. E também queria falar um pouquinho sobre por que chama praticante, né? Porque é uma palavra que eu vou falar bastante durante o meu trabalho. E é o jeito certo de se chamar. Então não é aluno, não é paciente, não é cliente, não é nada disso. Porque ele está ali fazendo a terapia, mas ele não é um paciente porque ele está ativo, né? Ele está participando da própria reabilitação, né? Então, por isso que chama praticante. Pode passar. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da ecoterapia e como que ela veio para o Brasil, né? E é importante falar que tudo isso eu fiquei sabendo com uma conversa com a Vera, que é filha de um dos principais nomes da ecoterapia no Brasil. E foi um relato bem pessoal que ela me contou e tipo, eu descobri a Vera, o Renato descobriu a Vera, na verdade, para mim. E daí foi perfeito. Então, essa parte que eu vou falar agora foi de um relato dela. Pode passar. A ecoterapia, ela começou aqui partindo de uma observação muito da prática. Em 1970, o coronel Lélio Castro Cirilo, ele começou a dar aulas de equitação, apoiado pelo Dr. João Carlos de Gênio, que era diretor da rede de colégio Objetivo. Nessas aulas, ele começou a dar aula para um jovem que tinha síndrome de Down e era filho de um colega dele do exército também. Esse jovem, ele não tinha muito interesse pela equitação, né? Mas ele começou a se envolver mais com as atividades e todas as pessoas próximas dele começaram a perceber que ele teve muitas mudanças de comportamento. Ele ficou muito mais sociável, mais tranquilo e mais fácil de conversar, né? Ele era muito fechado, ele foi começando a se abrir cada vez mais. E a equitação virou a principal atividade dele muito rápido, porque ele começou a gostar cada vez mais e ele não estava nem um pouco entusiasmado com estudos, nem nada assim. Então, como ele foi se envolvendo cada vez mais com a equitação, o coronel começou a dar cada vez mais atividades para ele fazer. Então, ele tinha muitas atividades para cuidar dos cavalos, para limpar ali as coisas e coisas desse tipo, e também ajudar os outros alunos durante as aulas, porque ele estava muito avançado já, né, nessa equitação. E com tudo isso foi aumentando muito a autoestima e a confiança desse aluno, né, esse jovem de 19 anos, porque, querendo ou não, era uma pessoa com síndrome de Down, e ele começou a estar ali sempre no mesmo patamar de todas as pessoas e ainda ajudando os outros alunos, então isso deu bastante confiança para ele, né. E então vários amigos do coronel, que eram todos ligados com o cavalo, perceberam todas essas mudanças de comportamento e de tudo na vida desse jovem e decidiram que eles iam tentar transformar a equitação em alguma coisa mais educativa, né? Eles não pensavam tanto em uma reabilitação ou alguma coisa mais ligada com o físico, mas sim em hábitos saudáveis, em socialização, no foco, essas coisas. Só que nessa época não tinha internet, né? Então a pesquisa era um pouco complicada. Eles dependiam de relatos de pessoas que já tinham ido viajar, já tinham ido para a Europa, para os Estados Unidos, que eram lugares onde já estava começando a aparecer isso que depois vai ser chamado de ecoterapia. E eles dependiam muito disso. Então, em 1984, eles fizeram uma viagem, patrocinada também pelo Colégio Objetivo, e nessa viagem eles vão para países como Inglaterra, Suíça, Itália e Estados Unidos. E os dois principais nomes dessa viagem, assim, são o próprio Coronel Cirilo e o General Ari Rodolfo Carracho. Eu não sei se eu pronunciei certo,
mas que é o pai da Vera, esse no caso. Na Inglaterra, eles visitaram duas principais associações, né? Uma era a Associação Nacional de Reabilitação por Meio do Cavalo, ou de Reabilitação Equestre, também tem esse outro nome, e a outra era, aí eu vou falar em inglês, eu não sei falar direito, mas Riding for the Disabled Association, que é também pensando numa reabilitação mais física, né? Que não era o objetivo dos brasileiros na época, mas eles ficam ali e dão uma estudada também, porque tudo que viesse eles estavam tentando aprender, né? Então, não era o objetivo, mas eles ficaram lá por um tempo aprendendo um pouco sobre isso. Na Itália, eles conheceram a doutora Daniele Citerio, que era uma médica fisiatra e trabalhava com a psicologia. Então, ela olhava muito com um olhar mais humano para o praticante e era um pouco mais do que eles estavam procurando na época, né? E depois ela veio até alguns anos depois fazer um curso aqui no Brasil, né? Dar um curso para as pessoas aqui. E depois eles voltam para o Brasil e eles voltam com uma percepção de que todo esse mundo assim do cavalo ele tinha uma influência muito maior sobre as pessoas do que isso que eles realmente estavam imaginando, né? Então eles resolvem discutir sobre todos os aprendizados que eles tiveram durante essa viagem e criar expectativas e ideias, né, do que seria. E não tinha um nome ainda a ecoterapia, porque é interessante que em todos esses outros países tem muitos nomes diferentes, muitos jeitos, inclusive dentro de cada país. Então é um pouco difícil também de pesquisar, porque tem que saber vários nomes para conseguir achar coisas de lugares diferentes. E aqui no Brasil eles estavam pensando em fazer um pouco diferente, tipo pensar em um nome que pudesse resumir tudo isso em uma palavra só, para não ter que ficar tendo vários outros diferentes. E depois chegou nesse nome ecoterapia, que tem umas pessoas que falam outros nomes aqui no Brasil, mas o nome oficial é ecoterapia. E no dia 10 de maio de 1989 foi criada a Associação Nacional de Ecoterapia, que na época era chamada de ANE, mas hoje é ANDE Brasil, mas é a mesma coisa, só mudou as letrinhas ali, mas é o mesmo ainda. E em 1991 foi o começo oficial da ecoterapia aqui no Brasil, que começou com uma parceria entre a ANDE Brasil e o Hospital Sara Kubitschek, que nessa parceria vários profissionais desse hospital, que incluíam tanto psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, vários, começaram a trabalhar junto com a ANDE para começar a implementar essa ecoterapia aqui, né? E os primeiros praticantes também vieram desse hospital. Eram os pacientes do hospital que iam fazer a ecoterapia. Em 1992, teve um seminário com 34 desses profissionais que eles se reuniram durante uma semana para tentar achar respostas para perguntas como: o que é a ecoterapia? Para que ela serve? Para quem ela é? Quem pode trabalhar com ela? E várias perguntas assim. E a partir das respostas de todas essas perguntas, surgiu a Carta de Brasília, que é a base de tudo que tem na ecoterapia, assim. E um marco bem importante para a ecoterapia do Brasil também foi uma lei que é de 2019, que traz um reconhecimento muito maior para a ecoterapia. Porque, querendo ou não, ela passou muito tempo sem ter esse reconhecimento real, assim, né? Então, essa lei foi muito importante para as pessoas perceberem que ela existe e é sério realmente, né? Pode mudar. Os profissionais da ecoterapia é bem importante que é uma equipe multiprofissional. Então, tem ali várias pessoas de áreas diferentes trabalhando juntas para o mesmo objetivo, né? Então, as profissões, principalmente assim, eu vou admitir que eu não sei exatamente todas as que podem trabalhar com a ecoterapia, porque é meio amplo assim. Mas principal assim seria um equitador, que é o profissional da equitação, que saiba montar, saiba dar aula e saiba também lidar com o cavalo, né? Porque tá ali o ser, tem que levar em conta ele. E tem também os psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos também. E eu sei que tem outros, mas eu não sei exatamente quais assim. Mas para se tornar um ecoterapeuta e poder começar a realmente trabalhar com isso, tem 2 cursos principais aqui no Brasil, os 2 da ANDE Brasil,
que é um curso básico de ecoterapia, que é para pessoas com formação de ensino superior já, que possibilita já de trabalhar com isso. E o outro é equitação para ecoterapia. Esse qualquer pessoa pode fazer, acho que precisa só do ensino médio completo, não tenho certeza, mas é para qualquer um, e seria principalmente para o equitador, né? Mas é importante também que os outros profissionais façam esse curso também. Pode mudar. A escolha do cavalo para a ecoterapia é assim, eu já vi que inscritos em alguns lugares que tinha raça que era melhor que a outra, que fêmea ou macho é melhor, mas enfim, o que eu vi na prática realmente e com conversas com as pessoas que trabalhavam com a ecoterapia é que o que era levado mesmo era tipo a personalidade ou a índole desse animal, que seria tipo como ele vai lidar com a pessoa que vai estar ali. E também o cavalo da ecoterapia, ele tem um trabalho a mais. Ele, depois da doma, que vai ser para ele poder montar, para a gente poder montar nele, ainda vai ter um trabalho a mais, que é tipo como se fosse polir esse cavalo, porque as sessões de ecoterapia são meio imprevisíveis, né? Porque pode ser que caia alguma coisa, porque usa alguns objetos também, às vezes, na ecoterapia, né? Então, o cavalo tem que estar tranquilo e acostumado com todas essas coisas para não assustar, né? Mas, no geral, seria esse comportamento do cavalo, como ele lida. O tamanho é uma coisa que é assim, é um pouco mais pessoal para cada sessão, não é necessariamente o cavalo que pode ser um cavalo da ecoterapia ou não. Mas é só porque, por exemplo, se for um praticante muito grande, talvez um cavalo muito pequenininho não seja a melhor ideia, né? Porque talvez não dê muito certo ali todos os exercícios que vão ser propostos. Mas também se for um cavalo muito grande, às vezes fica um pouco difícil para a equipe que vai estar ali do lado, porque durante a sessão fica uma pessoa na frente, puxando o cavalo, e duas do lado, principalmente assim. E essas duas do lado vão estar ali segurando o praticante, vão estar trabalhando com ele. Então, se for um cavalo muito grande e as pessoas da equipe forem menores, aí fica um pouco difícil também de manter esse controle. Mas uma parte muito importante é o passo do cavalo, porque a ecoterapia ela se baseia muito nesse passo, que é um passo que te mexe para todas as direções possíveis. Porque você vai estar constantemente sendo impulsionado para cima, para baixo, dos dois lados, para frente, para trás, e o tempo inteiro. Então, mas tem alguns jeitos diferentes de dar esse passo, né, do cavalo. Tem um passo mais curto, que vai ser consequentemente mais rápido, e esse passo é mais indicado assim para praticantes hipotônicos, porque vai trabalhar muito com o tônus muscular dessas pessoas, né? De estar mexendo o tempo inteiro, tendo que meio que voltar, assim, o cavalo te joga para um lado, você tem que estar constantemente se balanceando ali em cima, né? Aí, um passo médio, ele vai estimular principalmente a parte superior do corpo, então seria mais para um praticante com uma musculatura flutuante. E um passo largo vai ser mais devagar, vai ter um ritmo muito lento e relaxa bastante, né, o praticante, porque vai estar mandando menos estímulos e vai ser mais relaxante de montar. Mas aí tem que tomar um pouco cuidado também, porque se o praticante chega já com sono e coloca lá para o cavalo andar devagarzinho, talvez, né, não dê muito certo. Então, tem que avaliar também a cada dia como o praticante chega, como você vai lidar com ele, né? Pode mudar. O público da ecoterapia é assim, imenso. Cada vez que eu ia pesquisando, eu ia descobrindo que ele é maior do que eu imaginava. Mas aí, como não ia dar para eu focar em tudo, na minha pesquisa eu foquei principalmente em pessoas com deficiência, tanto física quanto mental. Mas praticamente qualquer pessoa poderia fazer ecoterapia, né? Mas tem algumas poucas contraindicações, que pode ser uma pessoa com obesidade, porque vai ficar muito pesado para o cavalo, dependendo da pessoa, e isso pode prejudicar um pouco a saúde do animal e mudar o passo dele, dependendo assim, né? E se mudar o passo, não vai mais estar funcionando a ecoterapia como ela deveria. Então, talvez não seja a coisa mais indicada para essa pessoa, né? Mas também pode ser pessoas com síndrome de Down que não tenham os ligamentos desenvolvidos
completamente, porque isso acontece e é muito fácil de ter alguma lesão muito grave, né? Com os ligamentos não desenvolvidos ou também a região aqui do pescoço não tão desenvolvida, porque não vai dar certo a pessoa andar a cavalo assim. Aí, durante as sessões de ecoterapia, é importante evitar comportamentos violentos, tanto do praticante contra ele mesmo, quanto ele contra os profissionais ou o cavalo que vai estar ali. Mas isso dá para ser trabalhado também, conforme vai passando assim o tempo. É só tentar evitar, mas dá para trabalhar com a própria ecoterapia. E para manter o praticante sempre estável e controlado, para evitar acidentes. Pode mudar. Aí, agora eu vou falar um pouco sobre as sessões realmente, mas aí o meu trabalho ele é praticamente todo parte prática. A minha pesquisa foi praticamente toda na prática. Então, só falar que eu fiz alguns estágios no Rancho São Francisco, aqui de Botucatu, e na Associação de Ecoterapia de Poços de Caldas. E que praticamente tudo que eu vou falar a partir de agora eu aprendi com essas pessoas. Pode mudar. As sessões de ecoterapia, elas têm uma média de 30 minutos por praticante e isso é porque é cansativo, né? Para o passo do cavalo, para quem está em cima, ele é muito parecido, tem os estímulos praticamente iguais aos de quando a gente está andando. Então, vários dos praticantes, eles não andam, eles têm uma paralisia, eles têm alguma coisa que não dá para eles andarem. Então, imagina uma pessoa que fica o tempo inteiro praticamente parado, ficar 30 minutos em cima de um cavalo, que para muitas pessoas parece que você não está fazendo nada, que é só o cavalo que está fazendo, mas vai estar ali o tempo inteiro mexendo. Então, se você esgotar o praticante a cada vez que ele for, não vai ser proveitoso também para ele, né? E as sessões, elas são a base, assim, tem vários exercícios que eu vou mostrar daqui a pouco, mas a base é feita com o cavalo dando uma volta, assim, na pista, aproveitando o máximo possível do espaço, né? Tentando manter o equilíbrio entre o sentido horário e o anti-horário, para estar mudando um pouquinho os estímulos, né? Pode passar. O mais normal de todos, que vai passar mais tempo, é andando sentado virado para frente, que é o comum de se ver uma pessoa em cima de um cavalo. Mas tem alguns outros exercícios que são feitos também, né? Um deles é esse de costas, que tem aí algumas fotos, que vai mudar completamente os estímulos, vai ser tudo ao contrário. Então, o impulso que era para frente antes, agora ele vai ser para trás. E o praticante vai estar de costas também, então ele não vai estar vendo direito para onde ele está indo. Então, ele muda bastante, assim, né? E é feito por uma volta, normalmente, assim, não é uma regra, mas o comum é mais ou menos uma volta com o praticante assim. Pode passar. Aí, pro lado, esse aí, ele vai mexer muito com o equilíbrio da pessoa, porque o praticante fica sentado bem para trás e o cavalo, cada passo que ele dá tipo uma mexida assim, né? Então, quando dá a mexida que você está sentado de lado, parece que você vai cair, né? Mas tá tudo bem, tem gente ali segurando, não vai cair, mas vai trabalhar muito com esse tentar voltar, né? Porque você vai estar indo para trás, você tem que dar conta de voltar para cima, assim, ficar certinho, né? E está sempre compensando o movimento. Acho que pode passar. E aquele de lado, ele é também mais ou menos uma volta para cada lado, né? Tipo, a pessoa sentada de um lado depois do outro. E esse aí de deitar, ele pode dar muito medo para alguns praticantes de deitar e se soltar completamente em cima do cavalo. Então tem alguns que se recusam a fazer isso, eu vi alguns que se recusaram, mas aí normalmente faz com ele parado um pouco, só a pessoa deitar e ficar um tempinho com o cavalo parado, e aos poucos o profissional vai ganhando essa confiança, né, do praticante. E esse exercício ele relaxa muito, de você ficar deitado, se você consegue realmente deitar e deixar o cavalo andar ali, relaxa muito e faz quase que uma massagem nas costas, assim, porque fica a coluna do cavalo ali fazendo quase que uma massagem em você. Pode passar.
Esse aí com os braços para cima, para os lados e para frente, eles têm esses nomes que tem aí embaixo, que são um jeito de deixar um pouco mais interativo, né? Eu acho mais legal, talvez, do praticante fazer uma coisa de avião, de foguete, mas enfim. E esses exercícios, eles podem ser feitos aí, como vocês estão vendo. Tem uma menina que está fazendo ela sozinha, com ela mantendo o braço dela levantado. E tem esse outro menino que ele não consegue, porque o braço dele ele é muito rígido, assim, né? Muito fechado. Então, é um trabalho de alongamento para esse menino. Porque fica os profissionais estão ali o tempo inteiro tentando esticar o braço dele, manter levantado, mas também não fazendo todo o trabalho para ele. Ele está ali fazendo uma força para manter o braço dele esticado também, né? E pode ser feito algumas coisas, tipo, por exemplo, usando esses nomes, fazer uma coisa, falar para o praticante: olha, eu vou falar aqui o nome e você faz para fazer rápido, assim, né? Para trabalhar um pouco essa coordenação. Pode passar. Essas mudanças no percurso são para sair desse círculo em volta da pista, né? Então tem esse 8, que pode ser ou atravessando a pista inteira, ou pode ser menor, depende do que você quer causar no praticante. E ele trabalha muito a bilateralidade do praticante, porque ele está sempre ali mudando a direção constantemente. E o equilíbrio, né? Porque ele não tem um momento muito grande de descanso entre uma volta e a outra, principalmente se for fazer um 8 pequeno. Esse zigue-zague, ele também trabalha muito com equilíbrio, mas ele pode ser feito com a pista inteira, assim, dá uma linha, aí chegou na beirada da pista, dá uma curva bem fechada, que vai exigir muito, tanto do cavalo quanto do praticante que está em cima, porque para o cavalo também não é tão fácil fazer uma curva tão fechadinha, mas aí você faz o mais fechado que dá, e ele desestabiliza muito a pessoa. Então, não necessariamente precisa ser na pista inteira, que nem está nesse desenho. Pode ser assim, acontece, mas pode ser também só, talvez, umas 2 viradas e pronto, já deu. É muito pessoal, né? De praticante para praticante, como que vai ser. E vale lembrar também que nem todos esses exercícios que eu mostrei são feitos em todas as sessões, né? Eles são avaliados quais que precisa e qual que não precisa. Esse do círculo fechado, ele é principalmente para quando o praticante chega muito alterado. Então, ele está chorando muito, ou ele está muito agitado e não está prestando atenção no que está realmente acontecendo ali naquele momento. Então, ele vai fazer o praticante ter que prestar atenção totalmente nisso, porque vai estar ali o tempo inteiro num círculo muito fechadinho, que vai estar sempre te jogando meio para o lado, assim. Então, o praticante para de chorar para prestar atenção no que está acontecendo ali. E na hora que o profissional vê que ele conseguiu fazer isso, ele sai numa linha reta e pode parar no final da pista, ou para deixar o praticante respirar um pouquinho, ou pode já começar a fazer a volta na pista, tanto faz. Pode passar. Esse momento da alimentação, depois da sessão, é um momento que eu pessoalmente achei muito lindo de ver e que pode parecer muito simples, mas não é tão simples assim, né? O praticante ele leva 1 ou 2 cenouras para dar para o cavalo depois de fazer todo o trabalho da ecoterapia. E nesse momento, o praticante olha diretamente nos olhos do cavalo, que traz uma conexão muito grande, porque durante todo o resto do tempo ele vai estar em cima do cavalo. Então ele não vai estar vendo o rosto daquele animal, né? Nesse momento ele vai olhar diretamente nos olhos e vai perceber realmente o cavalo que está ali. Ele exige muita coragem, porque o cavalo vai vir até você para pegar a cenoura que está na sua mão e morder a cenoura da sua mão. Então exige bastante coragem fazer isso aí. Ele também mexe um pouco com o apetite dos praticantes, porque vários deles têm problemas com nutrição, tanto porque não querem comer, ou porque não conseguem, ou porque vários motivos. Mas é legal de perceber que vários deles, nessa hora, vem o cavalo comendo essa cenoura tão feliz, daí eles começam a ficar com água na boca, ali já fica com vontade de comer. E nessa hora eles agradecem o cavalo, não tem nenhuma foto desse momento, mas é muito lindo de ver, que eles saem correndo assim e abraçam o animal e dão um beijo no cavalo.
E daí dá para perceber que eles realmente estão muito agradecidos por tudo que esse cavalo está fazendo na vida deles, né? Por toda essa mudança que o cavalo fez. Pode mudar. Aí eu vou falar sobre a minha outra parte prática, né? Que é a minha vida toda com os cavalos. Que desde pequenininha eu tenho contato com os cavalos, só que nem sempre foi um contato tão bom assim. Porque a gente ia na fazenda da minha família e eu ficava enchendo o saco falando que eu queria ir andar a cavalo e não sei o quê. Mas chegava na hora eu ficava morrendo de medo, não tinha coragem, fazia chilique, bem chata. Aí meus pais resolveram me colocar na aula de equitação, para ver se eu perdia esse medo, né? Eu comecei a fazer aula de equitação quando eu estava no 5º ano. Eu não sei quantos anos a gente tem no 5º ano, mas era no 5º ano. Aí eu comecei, e no começo eu tenho que admitir assim, que era bem difícil as aulas, porque eu não conseguia fazer o cavalo andar direito, eu não conseguia fazer ele correr, parecia que ele nunca ia me obedecer, que eu nunca ia conseguir fazer o que eu queria. Mas, assim, eu fui evoluindo até que rápido, assim, não sei qual é a média, assim, mas pra mim foi rápido, porque parecia que nunca ia passar aquilo lá. Mas aí eu fui evoluindo nessa equitação e no 7º ano minha mãe pegou um cavalo que estava no dono da Unesp, só que aí esse cavalo não deu certo porque ele derrubou minha mãe, enfim, a gente desistiu e trocou ele por esse aí, que é o meu cavalo agora, é o Galante. E o Galante, ele é, tipo, muito importante pra mim. Por quê? Porque eu, desde o 7º ano até agora, tenho ele e eu comecei a fazer, tipo, todas as aulas nele. E eu ia umas 4 vezes por semana, né? Então, era muito tempo que eu passava com esse cavalo. Daí, enfim, a gente foi se conectando, foi um começando a entender cada vez mais o outro. E durante a quarentena, assim, no comecinho, eu estava indo fazer aula ainda. Só que aí eu percebi que não ia dar para eu continuar indo fazer aula, porque, enfim, né, pandemia. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu posso parar de ir na equitação, tudo bem. Só que eu não vou parar de ver meu cavalo. Então, assim, para eu parar de ir lá, o meu cavalo tem que vir para casa. Porque eu não vou ficar sem ver ele. Aí foi isso que aconteceu. Deu tipo uma semana, o cavalo estava lá em casa. Aí ele ficou lá, tipo, de junho, acho, até o finalzinho de dezembro. E foi muito bom, porque toda vez que eu ia surtar em casa, que eu tava muito irritada ou tava muito chateada, eu ia lá, ficava com o Galante, ficava fazendo carinho, saía, levava ele para comer, ou ia montar, enfim. Muito bom, me impediu de surtar completamente, virar louca. Mas aí ele ficou lá e no finalzinho de dezembro a gente levou ele de volta pro Rancho São Francisco. Só que aí ele ficou manco, não conseguia montar nele direito. Aí piorou de novo a pandemia, parei de ir lá de novo. Aí eu falei, quer saber? Vamos trazer ele de volta? Porque eu tava morrendo de saudade de ter ele ali o tempo inteiro em casa, né? Que é outra coisa ter ele ali. Aí, eu vou ter que contar, mas a minha família também tava com saudade, que eles ficam me enchendo o saco por causa do cavalo. O meu pai admitiu que tava com saudade. Não queria dizer nada não, mas aconteceu. Daí, ele voltou pra minha casa e agora eu já não quero nunca mais ter que ficar sem ele na minha casa. Não sei nem o que eu vou fazer ano que vem. Mas acho que é isso, assim, da minha história. Pode passar. Nesses estágios que eu fiz em Poços foi mais concentrado assim. Foi uma semana que eu fui lá, fiquei na casa da minha madrinha e fiquei fazendo estágio. Mas aqui em Botucatu, aqui no Rancho São Francisco, é o lugar que eu fiz aula, né, desde sempre. Então eu já tinha bastante contato com as pessoas de lá. Mas desde que eu decidi o meu tema, eu comecei a ir todas as vezes que eu conseguia lá e ficar ajudando na ecoterapia e me envolvi mais com isso, né? Porque antes eu ia lá fazer aula de equitação e às vezes eu via a ecoterapia de longe, assim. Mas comecei a participar um pouco mais ativamente. Aí,
nesses dois lugares eu pude ver mais como que funciona essa ecoterapia, tá mais ali próxima, né, do que está acontecendo. No começo era um pouco mais observação, porque eu não entendia direito, então eu ficava de fora olhando o que estava acontecendo, com pessoas me explicando ali, tipo falando, olha, ali está acontecendo não sei o quê, mas sem participar realmente. Mas depois eu parti já para ajudar mais no atendimento em si e principalmente puxando o cavalo, né? Porque eu também não tenho muita confiança de estar ali mexendo tanto com o praticante ainda, porque, né, não sei. Mas, enfim, lá em Poços eu fiquei principalmente nesse lugar de estar ali com o cavalo, né? Mas ouvindo sempre o que estava acontecendo. E acho que um praticante, assim, se eu fosse dizer um praticante que me tocou bastante, principalmente, foi um praticante que ele era cego, porque eu nunca tinha visto uma pessoa cega montando um cavalo. Então, assim, mexeu bastante comigo, foi muito legal de ver. E porque ele também estava se entregando num nível a mais do que esses outros praticantes, porque ele não estava enxergando nada, ele não estava sabendo para onde ele estava indo exatamente, e ele entregou para subir num cavalo e ficar ali, deixar o cavalo levar ele, e, enfim, achei bem legal. E também porque é outro jeito que a equipe tinha que mexer com ele, né? Porque nos outros praticantes, você consegue chegar e colocar a mão na perna sem ter que ficar avisando tanto. Você não precisa avisar tanto para colocar a mão na perna para mexer ele para o outro lado. Para esse aí, ele tinha que falar tudo o que ia acontecer. E trabalhava muito com os outros sentidos. Porque ficavam falando, olha, ali tem uma água, você está ouvindo que agora a gente está chegando mais perto da água? Tentar achar outros jeitos dele se situar, porque fica o tempo inteiro num círculo, né? Então, o praticante, eu acho que eu, pelo menos pessoalmente, ia me sentir um pouco perdida, porque parece que você está andando infinitamente, mas no fundo você está ali no mesmo lugar, né? Então, acho que isso de falar, olha, aqui tem uma fonte, você está ouvindo, ele conseguir perceber que ele está realmente ali dando voltas dentro de um lugar, eu achei interessante. Aí, no último dia que eu fiquei em Poços, eu fiz uma vivência mais... Foi eu em cima do cavalo, na ecoterapia, né? A equipe fez comigo como se fosse uma sessão da ecoterapia, né? Porque eu já tinha montado um cavalo muitas vezes, mas nunca tinha feito nenhum desses exercícios que eles fazem, né? E também nunca tinha montado com esse olhar, né? E logo antes de fazer essa sessão, a Cris, que era a coordenadora do projeto lá de Poços, ela mandou eu fazer um desenho que ela não especificou nada, ela deixou um pote de giz de cera assim, um papel, e falou, você tem 5 minutos para fazer um desenho. Aí eu demorei mais tempo tentando pensar o que eu ia fazer do que realmente fazendo. Então, assim, o desenho ficou bem mais ou menos, bem assim. Mas enfim, no primeiro eu desenhei um campo verde que ocupava praticamente a folha inteira e um solzinho com um céu azul bem chapado assim e uma cerca, que no final faltava tipo pouquinho tempo, ela já estava quase vindo falar pra gente começar. Aí eu coloquei uma cerca ali de madeira rapidinho. Aí no desenho de depois, que eu fiz toda essa vivência, eu fiz também um desenho de 5 minutos, com aqueles mesmos dizes, e sem nenhuma, assim, ela falou, faça isso. Não, eu era livre de novo. Só que dessa vez foi um pouco mais rápido para eu decidir. Eu cheguei, já fiz, pronto. E daí eu fiz 3 faixas, assim, tipo papel aqui na horizontal, fiz 3 faixas, assim, basicamente. Que foi uma com água, uma água com uma fluidezinha assim. Aí tinha uma de areia ou de terra, que era tipo meio marrom ali. E depois eu ainda coloquei um vermelho, que eu achei o giz bonito e falei, vou colocar aqui. Foi mais ou menos isso. E daí o último era também um campo, só que dessa vez ele tinha vários tons de verde e ele tinha flores, muitas flores.
Aí, essas flores, elas também deram um ar mais delicado. Todo o desenho estava muito mais delicado e muito mais trabalhado, assim, na medida do possível, né, gente? Era 5 minutos. Mas, enfim, muito diferente um do outro. Então, dá para perceber, porque como essa sessão de ecoterapia, que foi meia hora, já mexeu muito comigo, porque eu via muito os praticantes chegando de um jeito, saindo de outro já. E eu percebi também, conscientemente, que tinha sido muito bom e entendi muito melhor. Mas é interessante ver como também no subconsciente mudou. Já só uma sessãozinha ali já melhorou, assim, né? Acho que é isso, pode mudar. Minhas considerações finais. Depois de fazer esse trabalho todo, eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer uma conclusão realmente. Porque não tinha exatamente uma pergunta, assim, desse tema, né? Era tipo, eu queria conhecer mais, mas eu não sabia direito o que concluir numa conclusão do tema em si. Aí, então, eu fiz considerações finais, porque é mais pessoal, é mais o que eu queria concluir desse trabalho. Mas eu acho que a ecoterapia, ela tem que ter muito mais reconhecimento do que ela tem, porque ela precisa se espalhar pelo mundo e mais pessoas conhecerem, porque ela ajuda muita gente, ela poderia estar ajudando muito mais pessoas, né? Se as pessoas conhecessem a ecoterapia e dessem o reconhecimento que ela precisa realmente, como um trabalho sério e eficaz, seria muito melhor, porque teria muita gente que poderia estar se beneficiando com isso, que não está, porque não conhece, ou porque, enfim, né? Então, acho que precisava espalhar muito mais. E... pode mudar. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria começar meus agradecimentos pedindo desculpa, porque eu sei que eu vou esquecer um monte de gente. Então, assim, se alguém que está assistindo aqui ou em casa achar que devia ter sido agradecido e eu acabar não agradecendo, podem se sentir agradecidos, tá? Porque provavelmente vocês merecem. Mas eu queria agradecer muito todas as pessoas da ecoterapia, tanto aqui de Botucatu, em especial a Gabi, que é a minha professora de equitação, né? Primeira professora de equitação, e que me ajudou muito. E as pessoas lá de Poços também, todas, maravilhosas. E a Vera, que me ajudou demais com a pesquisa. Eu achei que ela ia ser, assim, sinceramente, eu não sabia quem ela era. O Renato também não sabia quem ela era. A gente falou assim, vamos fazer uma conversa com ela e ver o que vai dar. E no fim ela me ajudou muito mais do que eu esperava. Foi tipo a pessoa perfeita para me ajudar com esse trabalho. E eu queria agradecer muito a minha família toda, porque eu surtei, né, muitas vezes. E também por causa de todo esse meu envolvimento com o cavalo que vocês proporcionaram, né, gente? E queria agradecer o Renato. Por quê? Porque foi o orientador perfeito. Foi, assim, muito bom. Me ajudou em tudo que eu precisei. Toda hora que eu estava ali surtando, que eu queria desistir do meu trabalho, eu mandava uma mensagem para o Renato e ele, com toda a calma do mundo, me acalmava e falava assim, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E eu admiro sua calma, Renato, sua capacidade de lidar assim, com as coisas. Porque, gente, eu ia desistir do meu trabalho, sinceramente, várias vezes. Queria agradecer muito o Gonçalo também, que é o nosso tutor, né? Muito importante. A Mariane também, que está aí de casa assistindo, que foi a professora da nossa sala, né? Muito, muito boa. E, ai, que fofa. Oi, professora. Deixa eu pensar. Queria agradecer minha madrinha também, que eu acho que ela não está conseguindo assistir, que ela me falou que não ia poder, mas, enfim.
queria agradecer muito ela, porque eu fiquei lá na casa dela e ela ficou, tipo, minha motorista particular por uma semana, né? Porque ela não queria que eu pegasse Uber, que ela tava com medo. Aí ela ficou... Eu passava o dia inteiro indo de um lugar, indo pro outro, e saindo e voltando, e ela deu um jeito e conseguiu ir em todos, assim, pra me buscar. E a Raíssa também, queria agradecer muito, me ajudou demais. Os desenhos que estavam ali do percurso, foi ela que fez, porque eu ia fazer, tava meio ali estressada que eu ia ter que fazer desenho. Aí ela chegou e falou assim, amor, deixa que eu faço pra você. Aí ela fez e ficou perfeito, muito melhor do que se eu tivesse feito. Eu acho que é isso. Queria agradecer a sala também toda, né? Muito bom. Adoro vocês todos. E acho que é isso. Desculpa já se eu esqueci de agradecer alguém. Agora, perguntas. Só mais uma pessoa que eu lembrei agora, que eu coloquei a mão aqui e eu lembrei da Caroline, gente. Caroline me salvou de ontem pra hoje, que eu ia... Ontem já tava surtando. Era o dia das outras pessoas, eu já tava surtando. Aí ela já me deu aqui um cheirinho. Calmei. Mas muito obrigada, Carol. Agora, se alguém tiver alguma pergunta. Tem uma pergunta. A Helena, pode ser? Na verdade, minha mãe, não sei se foi no chat, mas eu vou falar aqui porque ela não sabe se chegou no ponto da rede. Considerando os incríveis benefícios da ecoterapia, como torná-la acessível a crianças e adultos de diferentes realidades sociais? Se você vê algum meio de... Eu sei. Eu sei que tem alguns centros, eu sei que não são todos, mas tem alguns centros de ecoterapia que eles têm atendimento pelo SUS. Então, existe isso. É difícil de achar, né? Porque a ecoterapia em si já não é uma coisa tão comum, mas existe ela pelo SUS. E tem, não sei, acho que esse é o principal jeito, assim, de lidar. Show you. Você falou da personalidade, da altura e do passo, né, na escolha. Tem alguma coisa a ver com a idade do cavalo também? Eu não sei. Eu acho que um cavalo jovem, ele pode trabalhar com a ecoterapia, claro. Mas, querendo ou não, entre o cavalo jovem e o cavalo um pouco mais velho, o mais velho já vai ser mais calmo, já vai ser mais tranquilo. Mas, às vezes, também o que precisa é um cavalo que seja mais animado, né? Então, um potro, acho que não seria, assim, uma opinião bem pessoal, não sei realmente se é ou não. Mas eu acho que um potro não seria tão indicado, porque ele é meio imprevisível, assim, ele é muito cheio da energia. Mas um cavalo bem jovem eu já acho que é interessante para alguns praticantes. É uma pergunta clichê, meio padrão de toda a apresentação, mas eu lembro que, assim, na escola você já comentou comigo que você tem vontade de estudar em uma instituição que eu não sei se é bem reconhecida como uma faculdade, mas que tem essa relação com os cavalos. E eu queria saber se você tem interesse em fazer esses cursos que você mencionou, que são relacionados diretamente à ecoterapia. Tenho muita. Principalmente esse da equitação para ecoterapia. Por quê? Porque eu não pretendo fazer faculdade, pelo menos não agora. Então o outro nem tem como eu fazer. Mas esse da equitação para ecoterapia eu quero. Eu ia fazer em julho, mas aí não deu certo, porque são 2 semanas esse curso. Eu ia fazer em julho, mas aí acabou o prazo de inscrição, não consegui me organizar, tinha a pandemia também. Mas eu pretendo fazer sim, e pretendo fazer em dezembro já. Tinha TCC daqui. Eu não fiz o TCC em julho. Não, mas nossa, ia tarde, não sabe. Ia fazer parte, né, Ana? Consultas, pode falar? Existe algum benefício para o cavalo também? Eu vou ver. Olha, eu vi um estudo que ele não era exatamente de benefício ou não, assim, era mais pensando em como cada tipo de
pessoas e o jeito que ela se relaciona com as outras pessoas. Se ela é tipo, uma pessoa segura ou não, como que isso afeta o cavalo, né? E mexe muito, porque também, não sei assim se alguém já teve a experiência de montar o cavalo, mas ele mostra muito como você tá. Se você tá estressado, ele vai mostrar muito que você tá estressado. Mas também nos estágios eu pude ver também que o cavalo ele queria estar ali. É interessante porque eu não achei que fosse tipo, prejudicial para ele em nenhum momento. Mas eu também não sabia que era tanto assim. Mas era muito bonitinho de ver que em Poços, principalmente foi onde eu vi mais, eles tinham 3 cavalos principais da ecoterapia. Só que por dia eles só usavam 2, porque não tinha necessidade de usar os 3. E a pista, ela ficava num lugar e o cavalo ficava solto do lado da pista. E era muito interessante porque tinha um dos cavalos que ele já faz a ecoterapia faz muito tempo. E ele, nos dias que ele não foi trabalhar, ele ficava ali no portão, do lado, ali da pista. E você via que ele estava querendo sair, ele queria ir ali. Então eu achei muito bonitinho de ver. E o outro também era um pouco mais mal-humorado, assim, o outro cavalo. Ele ficava assim, toda vez que a gente ia parar, no meio da sessão, ele virava e tentava me morder. Aí eu já ficava assim, meio de longe, assim, né? E na hora que acabava a sessão, nesse momento da alimentação, eu fiquei um pouco receosa, assim, né? Porque eu estava ali segurando o cavalo, o praticante estava ali na frente, e eu tinha que levar o cavalo até a pessoa para ele pegar a cenoura. Eu falei, gente, e se ele tentar morder o praticante, igual ele fez comigo durante todas as vezes que a gente parou? Porque ele nunca chegou a me morder realmente, mas eu vi que ele virava assim, meio, né? Aí eu fiquei com muito medo. Mas ele ia muito bonitinho ali, pegava a cenoura e... Então, assim, ele entende, né? Ele tem esse relacionamento com o praticante, assim como o praticante tem com ele. E nesse momento de abraçar também era um momento que eu tinha um pouco de medo, porque eram crianças muito pequenas. No geral, assim, tinham praticantes mais velhos também, mas o geral, assim, eram crianças pequenas. E eles vinham correndo e abraçavam o cavalo, assim, por baixo. Pegavam, tipo, no pescoço, assim, eu falava, gente, meu Deus do céu. E o cavalo ficava ali quietinho, não fazia nada. Então, eu acho que não vi nada muito científico, mas eu acho que é bom pro cavalo também, que faz isso. Se for feito tudo direitinho, né? Nesses 2 centros que você estagiou, os praticantes chegam por indicação de quem? Indicação médica, família que procura? Então, eu não tenho certeza. Eu sei que tem alguns que são indicação médica, mas eu acredito que também tem alguns que sejam a família que procura, assim. Mas eu não tenho certeza, eu não perguntei exatamente isso. Mas acho que é isso. Eu queria saber se você se aprofundou em relação a praticantes com depressão e traumas, enfim, emocionais. Eu não me aprofundei, mas eu sei que existe. E eu não me aprofundei nessa pesquisa, mas eu li sobre isso, tipo, a lei. E é muito lindo de ver. Isso realmente acontece e não necessariamente só montando o cavalo, porque tem alguns momentos também que são a pessoa ir ali e pegar o cavalo, tem alguns lugares que isso acontece, e trabalhar esse relacionamento. Então o praticante vai estar meio que se incluindo dentro de um ciclo que já existe, que é esse dos cavalos, que os cavalos estão ali todos juntos. E ele vai estar se incluindo nisso e conseguindo entrar numa relação, ele com o cavalo, e eu sei que ajuda bastante. Inclusive eu vi um sobre distúrbios alimentares, que eu achei que nunca ia ter a ver uma coisa com a outra. Aí eu achei um texto sobre isso e eu achei incrível. Trabalhava muito isso com a confiança do praticante, né, a autoconfiança, e essa relação tipo de toque também, né, de estar ali fazendo carinho, uma coisa que às vezes talvez falte um pouco para essa pessoa. Existe. Mas para a Gabi, que é do sítio São Francisco, escreveu no chat que vários centros de ecoterapia têm parcerias. Os daqui têm parceria com a Unimed e que também atendem bolsistas.
Então também, enfim, um pouco do reconhecimento da penetração dentro da sociedade. Né? Ô, Ana, você participou, você teve alguma vivência da primeira vez que o praticante chegou para uma avaliação inicial, ou a primeira vez que ele chegou para ser pensado um pouco qual o tipo de prática que seria importante para ele? Eu vi um pouco, eu vi uma família que foi aqui no de Botucatu, que veio para conversar, aí também no de Poços, que veio a família junto com a pessoa que vai fazer a ecoterapia, né, o praticante, e eles conversam com a equipe. Acho que eu não estava junto ali com a conversa, mas eu vi de longe. Mas acho que eles conversam principalmente para ver o que aquela família está esperando, por que eles estão ali. E eu também presenciei a primeira sessão de um menino, que foi um pouco chocante, assim, porque ele tá com bastante dificuldade de começar a fazer a ecoterapia, porque ele chora muito. Ele chega lá meio desesperado, assim, e isso foi uma coisa que eu perguntei pra Vera, acho que na primeira conversa que eu fiz com ela. Como é que faz quando o praticante não aceita, né? Porque tem muita gente que tem medo do cavalo. Então, ela falou que isso, eles vão tentando trabalhar, vão nessa de ver os cavalos, não de montar exatamente, né? De estar indo ver eles e conversar junto com o cavalo ali do lado, enquanto o cavalo está ali comendo, a pessoa vai conversando. Então, acho que tem um pouco dessa introdução, assim, ali dentro, um pouco, antes de começar esses exercícios mais que eu mostrei. Eu acho que é uma coisa importante para pontuar. Acho que todos sabem que eu sou professor de veterinária. Não? E para não dizer que é o impacto do praticante, eu dou uma disciplina chamada semiologia, né? Você sabe que é ensinar a examinar, entre outras coisas. E muitos alunos, a gente tem que dessensibilizar porque eles nunca viram um animal. Não é que nunca viram um cavalo. Eles nunca viram ao vivo um cão, um gato. E assim, eles não conseguem chegar perto nem do cão, do gato, que sabe do cavalo. Exatamente. Então, também tem que ter um processo para fazer com que aquela pessoa consiga chegar perto. Acho que talvez seja um pouco semelhante. O Júnior quer falar. Eu tenho que fechar aqui. Fechei. Ah, desculpe, muito obrigado. Boa noite, Ana. Você consegue me ouvir? Boa noite a todos os presentes. Boa noite, 12º. Ana, seu trabalho maravilhoso, muito lindo. E agora, Parabéns. professor? Oi? Eu queria perguntar a você qual é, qual a importância desse trabalho para a sua vida. Embora sejamos praticantes de equitação, o esporte que nós já conversamos sobre isso na escola, inclusive, mas sobre a ecoterapia que o Rancho São Francisco tão bem desenvolve, você tão bem abordou, que muitas pessoas espero e desejo que também tenham acesso à prática não só da ecoterapia para quem realmente a necessita, mas também da equitação. E de tudo que você falou, que você abordou, que você mostrou, eu gostaria mais uma vez de ouvir de você para compartilhar com a plateia qual é a importância da equitação na sua vida. E obrigado pela oportunidade de poder falar com você. Eu acho que da
admiração muito grande a influência, né? Eu já, desde muito tempo, eu quero trabalhar com a equitação, mas eu não achava o que exatamente eu queria fazer. É tipo assim, eu quero trabalhar com cavalos, não quero ser veterinária, tem esse ponto grande, não quero ser veterinária, mas eu não sabia direito o que eu queria fazer, né? Eu não sabia se eu queria ser treinadora, se eu queria domar cavalos, se eu quero dar aula de equitação. E nunca conheci direito a ecoterapia, então nunca foi uma opção, assim, né? Porque eu sabia que existia, mas nunca tinha visto. Mas aí eu comecei a pesquisar e fazer meu trabalho sobre isso, exatamente para tentar entender. Porque o TCC também era exatamente essa mesma questão de com que eu vou trabalhar. Eu quero que seja sobre cavalos, mas não sei o que sobre cavalos. Aí essa foi uma ideia que surgiu, que era um jeito do cavalo estar ajudando as pessoas, porque na minha vida já ajudou muito, mesmo sem ser na ecoterapia em si, ajudou muito essa coisa com os cavalos. E então era um jeito de eu ver, né, essa influência de um jeito na vida de várias pessoas. E conforme eu fui pesquisando e vendo as coisas sobre a ecoterapia, agora eu tenho muita vontade de trabalhar com isso. Então, acho que fez uma grande diferença na minha vida esse trabalho, porque já tenho uma visão aí. Eu quero estudar um pouco sobre treinar cavalos e todas essas coisas, mas eu com certeza quero trabalhar com a ecoterapia também. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta Sim, exatamente. muito obrigado, um grande beijo. Parabéns pelo trabalho. Ele tá falando, calma. Eu achei. Ah, desculpa, eu não sabia que era pra eu falar. Oi, amiga. Oi, Calma, plateia. recomeça. Oi. Não sei quem tá me ouvindo, se a plateia tá me ouvindo. Enfim, oi. Oi, amiga. Queria dizer que você foi perfeita, que você arrasou, que te amo, que você é perfeita. E o Galante também é perfeito. Eu queria te perguntar o que você mais ama no Galante, porque ele é um ícone. É isso. Ai, gente, eu não sei, é uma pergunta meio difícil. O que eu mais amo no Galante? Ai, eu não sei. Dele? Eu não sei. Acho que. Ele é muito fofinho, gente. Ele tem as dificuldades dele ali, assim, que ele é meio assustado, ele é bem encrenqueiro às vezes. Mas ele é muito fofo. Ele é muito bonitinho. E. Não sei o que eu mais gosto dele. Meio difícil, assim, achar uma coisa, assim, que eu. Eu gosto dele, todos. Inclusive das partes que me irritam. Perfeita. Obrigada, gente.